gente está com essa proposta de fazermos 4 lives. Hoje é a segunda live de 4 que a gente vai fazer sobre imersão no Reformer. Então a live da semana passada foi sobre o Círculo Mágico. Quem não assistiu, que está aqui hoje comigo e não assistiu, entra lá no nosso canal do YouTube, que a live vai estar disponível lá na íntegra. Acredito que no Instagram também ficou salva a live, com exercícios bem diferentes, bem bacanas. A live de hoje a gente vai falar muito sobre os pés e como utilizar exercícios no Reformer de pé e ajoelhado também. A gente pouco explora, né, gente, essa prática. Então eu trouxe alguns exercícios bem diferentes para vocês, para a gente trabalhar hoje. A live da semana que vem eu quero trabalhar com um Reformer na caixa longa, com exercícios também um pouquinho diferentes, tá? E aí, a última live, posso fazer uma live com a sugestão de vocês no Reformer. Posso também trabalhar uma live com o Reformer na torre, que é um pouco diferente também, esse trabalho nesse Reformer. E aí vocês podem me dar sugestões também, me mandem sugestões, ideias do que vocês querem ver no Reformer, que eu trago para vocês. Compartilha o link aí do YouTube, pra gente. Entra no nosso YouTube. A gente está com um canal novo e eu vou começar a trazer para vocês conteúdos novos aí, tá? E espero que vocês gostem. E também, se quiserem me sugerir conteúdos que vocês querem saber, atualidades, eu trago para vocês. Combinado? Aproveitem para mandar aí essa live para a galerinha do movimento. Manda essa live para aquela pessoinha que vocês conhecem, que reclama muito de dor nos pés. Eu acho que todo mundo vai se beneficiar hoje, principalmente com o comecinho dessa live, com o nosso conteúdo aí de teoria, que a gente vai falar um pouquinho, tá? Pessoal, vou começar então com vocês. Prazer estar aqui. Obrigada por estarem nos assistindo hoje. E hoje eu trouxe para vocês uma reflexão bastante bacana sobre pés, né? Então, vocês trabalham os pés dos clientes de vocês antes de uma aula? Independente, gente, na verdade, se a aula é de pilates, se é treinamento funcional, se é na academia, é muito importante a gente ter essa percepção, né, dos nossos pés. Mas por quê? Os pés, gente, eles são responsáveis pela nossa conexão, pelo nosso equilíbrio, né? Eu gosto de usar a palavra aterramento, essa questão do contato mesmo com o solo, com a terra, como se os pés fossem uma árvore, né? As raízes de uma árvore. Então, um pé bem trabalhado, um pé sem dor, com flexibilidade, é um pé que dá pra gente mais conforto, mais estabilidade e até mesmo uma maior dinâmica para o nosso corpo. Concordam? Então eu quero que vocês imaginem os pés dessa forma, como se fossem, né, uma parte do nosso corpo que serve para nos enraizar, para nos aterrar e nos dar suporte mesmo, tá? O que acontece? Quando nós somos bebezicos, a maioria dos nossos ossos, dos pés, eles são, na verdade, nosso pé é formado por cartilagens, quando a gente é bebezinho. Então eu tenho poucos ossos. Pra vocês terem uma ideia, os ossos dos pés, eles têm um processo de desenvolvimento até por volta dos 11 anos de idade, tá? Então uma criança, ela não tem essa formação, essa estrutura total dos pés até os 11 anos de idade. E inclusive, quando nós somos bebês, os bebezinhos, eles aprendem através dos pés também. Tem uma pesquisadora, uma professora que tem um trabalho muito bacana, ela chama, deixa eu olhar aqui na minha colinha, gente, Isabel Garcia, de uma universidade da Espanha.
ela tem um trabalho onde ela fala que bebês que têm mais contato com o chão, que andam descalço, crianças que andam descalço, essas crianças elas têm uma inteligência emocional maior, porque o aprendizado da gente começa pelas mãos e também pelos pés, né? Toda essa parte sensitiva nossa, ela começa pelos pés. Então eu preciso que essa minha estrutura, né, seja flexível, seja forte e que eu sensibilize os meus clientes a trabalharem os pés para que eu tenha um contato melhor e maior, não só durante os exercícios, mas para que eu possa também trazer essa sensibilidade para os meus alunos e uma maior integração e estabilidade. Integração em relação ao que, Priscila? Em relação aos tornozelos, aos joelhos, aos meus quadris e também assoalho pélvico. Vocês sabem me dizer qual que é a relação que a gente tem dos pés com o assoalho pélvico? Já pensaram nisso, gente? Então eu tenho uma relação muito próxima, muito íntima dos meus pés com o meu assoalho pélvico. Se vocês pensarem em relação à estrutura, né, muscular, a estrutura de fáscia, quando eu estou com os meus pés plantados, apoiados no chão, eu consigo ter uma maior sensação dos meus músculos internos da coxa, dos meus músculos da perna, e isso reverbera para o meu assoalho pélvico, tá? Então, quando eu tenho um trabalho mais direcionado para as minhas solas dos pés, o meu assoalho pélvico se espelha nessas solas dos pés. Então, a elasticidade dos pés, a mobilidade do meu arco plantar, tá? Me ajuda a manter e a melhorar essa conexão com o assoalho pélvico. Então, se vocês quiserem fazer uma prática comigo aqui, não sei se vocês estão sentados, provavelmente, se vocês quiserem, fiquem de pé, tá? De preferência descalço, e eu quero que vocês deixem os pés na largura dos quadris, bem apoiados no chão, na largura dos quadris, e sintam como é que estão os pés de vocês. Se vocês têm essa sensação de uma distribuição de peso, tá? Em todo o pé, como se fosse um pé de pato mesmo, e se vocês têm essa sensação de aterramento, de base, de suporte, tá? E aí eu quero que vocês pensem num triângulo. Como assim? Um ponto de apoio nos calcanhares, um ponto de apoio no dedão do pé e um ponto de apoio no dedinho mínimo, tá? Faz essa imagem desse triângulo. E agora tenta abrir bem o seu pé, como se fosse mesmo um pé de pato, e apoiar, distribuir o peso do teu corpo dessa forma, dentro desse triângulo, tá? E agora imaginem que vocês querem, sem tirar os pés do contato do chão, aumentar o arco plantar, aumentar a curva do pé. Se vocês fizerem esse movimento, esse exercício, vocês vão sentir provavelmente que essa musculatura de assoalho pélvico, musculatura até de transverso do abdômen, parte interna de coxa, tíbia, toda essa musculatura ela fica conectada, ela fica acordada, despertada, tá? Então essa ação de elevação do arco plantar, tá? Ela traz uma força e um maior alinhamento pelos pés para ativar a minha estrutura do assoalho pélvico, tá? Isso é bem interessante, gente, porque quando eu penso, por exemplo, nos meus idosos que têm dores nos pés, né? Que tem fascite plantar, que tem que o pé ele não que o pé ele tá já por conta de uma artrose, algum desgaste, né? Aqueles dedinhos em garra. Então eu não consigo ter essa boa interação
entre os meus pés, e aí eu venho, né, de baixo para cima, com essa conexão tornozelo, joelho, quadril e assoalho pélvico, né, o assoalho pélvico, quadril. Então isso é muito importante dentro de uma aula, eu pensar e tentar organizar essa conexão com os meus pacientes. Outra coisa que eu gosto de trabalhar muito, gente, embaixo na sola do pé, a gente tem centenas, talvez até milhares, né, de receptores. Então essa parte sensitiva do pé, ela é muito importante também, para que eu pense também nessa questão do contato, né, e dessa sensação também postural, concordam? Então esse aterramento dos pés, essa sensibilidade, ela é muito importante também nesse aspecto, tá? De eu conseguir trabalhar melhor essa estabilidade dos meus pacientes. E uma maior mobilidade e flexibilidade também através da fáscia. Então a fáscia do pé, ela está conectada com toda a minha musculatura posterior, de panturrilha, de isquiotibial, tá? De trilho. Quando eu penso em trilho anatômico, deixa eu mostrar para vocês que vai ficar mais fácil de visualizar, principalmente quem não está habituado com esse trabalho ou quem não conhece. Aqui eu tenho o meu amiguinho, ó, um modelinho de um trilho anatômico. O que está em azul, gente, são músculos. Então esse trilho aqui eu chamo de linha superficial posterior. Vou aproximar um pouquinho mais e mostrar para vocês a fáscia. Ó, é esse tecido aqui do pé. Então ela se conecta com toda essa estrutura, terminando aqui na base, na minha frente do crânio. Quando eu trabalho os meus pés, eu crio também uma flexibilização para essa cadeia posterior. Então, às vezes, uma pessoa que está com um encurtamento muito grande lá atrás, dessa parte de trás da coxa, de isquio, trabalhar os pés é uma forma muito bacana de eu melhorar essa mobilidade muscular, da musculatura e também articular. Eu uso muito aqui no estúdio essas bolinhas. Deixa eu virar a marca aqui para a gente não fazer propaganda. Bolinha de tênis, tá? No pé. Então a gente amassa a bolinha mesmo com o pé. Uso também essa outra bolinha. Ela tem um pouquinho de uma textura e é um pouco mais rígida, ó. É difícil de eu apertar. A de tênis é um pouquinho mais molinha, tá? E também dá para usar em casa o espaguete. Espaguete simples de piscina, que geralmente todo mundo tem. Então eu ponho no chão e eu passo o meu pé, eu rolo o meu pé no espaguete, tá? Fazendo uma pressão, sem dó, nem do pé, nem da bolinha, nem do espaguete. Fazendo uma pressão por entre, né, o chão e a bolinha no pé. Então isso ajuda a soltar bastante a fáscia. E por que eu tô falando de tudo isso para vocês, gente? Eu tô falando de todos esses detalhes porque agora a gente vai entrar numa aula em que eu vou trabalhar a aula inteira de pé, tanto do lado de fora quanto em cima do meu reformer, né? E se eu não tiver essa percepção, esse trabalho, né, essa ativação, esse aterramento com o meu cliente, provavelmente ele não vai estar esses pés não vão estar tão ancorados e preparados para fazer o exercício. Então eu posso ter um risco aí de desequilíbrio, de queda, tá? Então eu gosto bastante de trabalhar esses movimentos antecipatórios quando eu vou trazer ele para uma aula como a gente vai fazer agora, com exercício, né? E com mais desafios. Então hoje quem vai ser o meu modelete aqui vai ser o Daniel, meu querido marido. Eu fiquei com dó da Stephanie hoje, trouxe ele, quem vai sofrer é ele, para fazer alguns movimentos pra gente. Então a gente vai começar trabalhando aqui na parte de fora do reformer. Eu vou passar lá para trás para eu conseguir mostrar para vocês melhor os exercícios, tá? Eu acredito que vocês vão me ouvir normalmente aí. Pode pegar o bastão. Isso.
lá atrás. De pé. Apoia um dos pés no carrinho. Isso. E aí você vai começar na ponta do pé, subindo a ponta do pé, trazendo o bastão lá acima da cabeça. Isso. Pode fazer 2 movimentos. E a gente vai repetir 4 vezes. Então aqui, gente, eu estou fazendo um trabalho, tá, de descarga de peso. Já trabalhei com ele as bolinhas. E aí agora a gente vai trabalhar essa movimentação pelo tornozelo principalmente. O braço, bastão com o braço, eu posso deixar sem bastão. Tem uma ideia legal também de trabalhar com tuning ball, aquelas bolinhas de peso, também é bacana. Um pezinho na mão também é legal. Hoje eu vou trabalhar bastante com vocês, com o Daniel, com o bastão, tá? Aí eu vou pedir para você segurar o bastão de maneira cruzada. Isso. Joia. E aí você cruza o bastão e empurra o carrinho com a perna. Isso. Joia. Então aqui o trabalho já começa a ficar um pouquinho mais dinâmico, tá? Ele está fazendo o movimento, ele está com uma mão trocada, cruzada, uma mão por cima do bastão, outra mão por baixo, tá, gente? Para dar um estímulo um pouquinho diferente para esses ombros e para essas escápulas também. Aí aqui, deixa eu virar um pouquinho mais a câmera para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, nesse movimento, geralmente o meu paciente ele vai ou trazer o tronco para trás, estender o tronco para trás, ou para frente, tá? Então eu vou evitar essa movimentação do tronco. Eu preciso que ele fique com o tronco reto, abdômen bem ativado, então é um trabalho bastante desafiador de centro, tá? E de controle e coordenação também, gente, porque para eu trabalhar, por exemplo, esses movimentos com os meus idosinhos é um desafio muito bacana, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, não subestimem os idosos, ok? Então essa live, esses exercícios que eu vou passar hoje para vocês são exercícios bastante desafiadores, sim, trabalham muito o equilíbrio, porém, não subestimem. Fique perto do seu paciente, do seu cliente, né? Dê apoio, dê segurança para ele pelo fato de você estar perto, principalmente quando a gente for subir, ficar de pé no reformer, mas não precisa deixar de fazer os exercícios. De pé para aquele paciente não dá, então a gente vai fazer ajoelhado, tá? Então não subestimem, porque às vezes esses estímulos eles servem para melhorar não só força, controle, mas também muito essa questão da capacidade de coordenação e de concentração, que os meus idosos vão perdendo muito, essa parte intelectual, gente. Então assim, pensem não apenas no movimento como simplesmente um motor, né? Eu preciso de força muscular, preciso melhorar essa condição óssea, preciso, mas a parte de cognição dos meus aluninhos, principalmente os idosos, dos meus pacientes, essa parte cognitiva ela vai reduzindo muito. E aí fazer um movimento desses, como o Daniel estava fazendo, é fantástico, porque não é fácil ter esse controle motor, né, de perna, de braço e postural, tá? Então pensem nisso ao elaborar uma aula. Aí eu vou desafiar um pouquinho mais ele agora. Então você vai fazer um movimento de panturrilha e um de empurrar o carrinho. Então eu levo o braço lá acima da cabeça, panturrilha. E agora empurro e o braço lá em cima. Eleva. Isso. Desço. Agora eu empurro o carrinho com o outro braço. Então, olha só esse movimento combinado, tá? Para um idoso. Trabalhar um pouquinho aqui, nesse jogo de panturrilha, de empurrar o carrinho, de fazer movimento pelo braço, é bastante coisa, é bastante informação. Então, são desafios muito legais para vocês fazerem, tá? Agora você vai ficar de lado, de frente para cá, pode pegar o carrinho, aqui mesmo. Apoia o pé no carrinho aqui, de lado aqui. Isso.
pouquinho mais para fora do carrinho. Aí. Eleva o braço com o bastão empurrando o carrinho. Aqui eu posso fazer um movimento mais simples, como o Daniel está fazendo, e posso também colocar junto a flexão lateral do tronco. Você vai estender e fazer a flexão agora lateral. Isso. E volta. Estende. Empurra fazendo a flexão lateral. Empurra fazendo a flexão lateral. Isso. Muito bom. Muito bom. Só mais um movimento. Ótimo. Bacana. Joia. Muito bom. Então, pessoal, aqui lembra que dá pra gente fazer com bastão, com tuning ball, o acessório que vocês quiserem. Ah, Pri, mas no começo é muito desafiador, meu aluno não vai dar conta, meu paciente não vai dar conta. Então, deixa ele sem acessório nenhum nas mãos, começa só com o movimento pelas pernas, tá? E aí depois eu vou colocando algum acessório para desafiar, combinado? Agora a gente vai fazer um movimento, deixa eu organizar a câmera aqui melhor para vocês, com o bastão também, por fora do carrinho, tá? Isso, apoia a alça no bastão, deixa o bastão retinho. Isso. Segurando o meio do tronco, e aí você vai deslizar para a lateral e voltar com o tronco. Volta com o tronco. Trabalhar com o papo novamente. Isso. Então, ó, aqui a gente está fazendo um deslocamento lateral e eu volto fazendo esse controle do movimento, tá? Se o pé na volta sair do chão, melhor, porque aí eu desafio ainda mais o meu equilíbrio e o meu controle. Não é fácil fazer esse movimento, tá? Um desafio bem grande. Ótimo. Aí eu vou manter o bastão aqui e vou trabalhar com a rotação. Fechando um pouquinho os joelhos, traz o movimento e volta. Isso. Aqui eu vou fazer um movimento um pouquinho mais concentrado de rotação. Então eu peço para ele fletir um pouquinho os joelhos, tá? E aí a movimentação é pelo tronco. Então lembra, gente, que numa rotação é importante que o meu tronco e a minha cervical acompanhem o movimento. O movimento não é apenas pelos ombros ou pelos braços, porque isso é muito comum esse erro acontecer, ok? Então traz essa rotação pela torácica e pela cervical junto. Isso. Aí colocar lá pra gente fazer o stand-up de joelhos, tá? Aí agora a gente já vai entrar então no carrinho. Vou mostrar para vocês primeiro como a gente vai trabalhar ajoelhado e aí depois eu vou fazer a evolução, a gente fazendo esses exercícios, esses movimentos de pé, ok? Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês que nós estamos com a alça conectada, olha lá, uma alça conectada na barra de madeira, ok? Então só está um lado preso. E aí a gente vai simular um movimento de remada do caiaque ou do stand-up, tá? Só que para o braço esquerdo, a perna direita vai ficar apoiada na frente. Apoia o pé mais na frente. Vai mais na frente. Não muda com o carrinho em movimento. Isso. Então é um movimento que eu vou fazer de remada, tá? Aqui eu posso manter o meu tronco reto e o meu olhar olhando lá para frente, ou eu posso também manter o olhar, como o Daniel está fazendo agora, pro bastão. Então a minha cervical acompanha, né, e o meu olhar acompanha o movimento do bastão. Desafia mais também o meu paciente, tá? Hoje eu fui fazer esse movimento com uma paciente minha e ela teve muita dificuldade nesse controle, nessa coordenação, pode descansar, nessa parte motora. O que eu fiz?
eu tirei a barra e fiz o movimento para ela entender sem a barra, gente, tá? Só fazendo o movimento de maneira fluida, para que ela aprendesse como que é a dinâmica do movimento. Aí depois eu ponho carga. Isso é muito comum, pessoal, acontecer. Eles terem dificuldade de acompanhar o movimento, tá? Porque eu estou colocando muita informação ou uma carga que às vezes eu ainda, que esse meu paciente ainda não suporta, ok? Então eu faço o gesto, eu ensino o gesto do movimento primeiro para ele, para depois eu fazer esse mesmo gesto com carga, quiçá fazer de pé, né? Então eu tenho que ter uma evolução desse meu movimento para depois eu poder passar um exercício mais avançado. A gente já vai ver ele fazer de pé, tá? Agora eu vou unir as duas alças. Ajoelhado normal. Então agora eu vou ficar ajoelhado normal, unir as duas alças. Não, segura aqui. Isso. E aí eu vou fazer um trabalho bem simples, gente, só de costas, tá? Remada normal. Isso. Não precisa inclinar tanto. Joia. Aqui tomem alguns cuidados com o punho, tá? Para não quebrar o punho, deixa o punho estendido, ok? Cotovelos mais abertos. Cuidado também, porque quando eu ponho barra na mão e carga, gente, o trapézio, o ombro, ele quer trabalhar muito, né? Então o ombro vem lá na orelha. Cuidado com esse trapézio superior aqui para não gerar uma tensão excessiva e desnecessária durante o movimento, durante a aula, tá? Aqui eu consigo trabalhar também esse movimento com uma extensão torácica. Então você vai levar lá na frente e vem fazendo uma leve extensão e direcionando o olhar lá para perto. Deixa a barra na altura do peito. Isso. Olha lá. Então aqui eu posso fazer também esse mesmo movimento com uma leve extensão torácica, tá? Agora a gente vai passar para de pé. Pode deixar por enquanto os dois apoiados. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho esses movimentos de pé, tá? Só que aqui eu vou pedir para o Daniel ficar com os joelhos semifletidos, ok? Uma coluna alinhada. E ele vai fazer um movimento semelhante que ele fez anteriormente. Vai puxar. E cuidado com a volta, tá, gente? Então sempre muito controle na hora de puxar e na hora de voltar o movimento, tá? Punhos também eu preciso controlar lá, ó, para o punho não quebrar. Isso. E aí vamos trabalhar o bíceps agora. Eu vou pegar a barra por baixo e vou fazer um movimento de bíceps. Aqui a exigência é bastante grande, gente, de força e desse controle da volta, tá? Então eu faço isso com muito cuidado e com bastante controle também. Aí tiro uma das alças pra gente fazer a remada lá. Aí eu vou pedir agora pro Daniel tirar uma das alças para fazer aquele primeiro movimento que a gente fez semi-ajoelhado, que simula o stand-up, tá? E aí ele vai fazer de pé, ó. Esse movimento aqui, para quem é do sul, né, a Vanessa aí que faz bastante, que tá sempre aí, a Vanessa tá mais dentro de caiaque, né, que eu vejo de vez em quando. Para quem tá no sul aí, ó, gente, na praia, é um exercício bem bacana, tá? Joia. Pode descansar. Isso. Aí agora eu vou desconectar a barra e vou mostrar para vocês, a gente vai mostrar para vocês alguns movimentos. Canoa havaiana, isso aí, que delícia, né? Que vocês saiam lá de madrugadinha para poder... Quanto tempo, Vá? Vocês ficam remando? Dá umas horinhas, né? Que delícia! Nós vamos trabalhar com vocês agora exercícios com as alças,
também ajoelhado e de pé, tá? Só que sem a barra agora, ok? Uma ou 2 horas, vá, que delícia. Olha lá. Então aqui é um movimento um pouquinho mais tradicional, que eu posso fazer só pelo ombro, ou posso fazer também com uma leve rotação do olhar e do tronco. Isso, roda um pouquinho para trás. Joga. Muito bom. Em continuidade a esse movimento, a gente pode trabalhar também a rotação do tronco. Aí eu vou segurar com as 2 mãos, isso. Então aqui, gente, eu saio de uma rotação e eu tenho 2 opções. Ou eu trago as alças para o meio do meu tronco, que é a maneira como eu mais gosto de trabalhar. Então, ó, eu estou saindo de uma rotação e trazendo até o centro do corpo. E aí algumas coisas importantes aqui. Que é bem comum acontecer. Esse ombro aqui, ó, que está puxando, elevar, tá? Então eu tenho que cuidar para isso não acontecer. Esse crescimento axial o tempo todo. E essa rotação, pode fazer normal. Isso, e essa rotação, ó, pelo tronco, não só pelos braços. Vê, puxa só pelo braço, Dani. Puxa reto pelo braço. Então, geralmente acontece isso, ó, esse movimento exagerado apenas pelos ombros, né, pelo braço. Não é o propósito agora. Eu quero trazer essa consciência dessa rotação pelo centro, tá? E pelo tronco. Muito bom. Muito bom. Você consegue, a gente consegue trabalhar aquele lateral aqui? Você vai apoiar isso, apoia a tua mão. Vai, flexão lateral, e para o movimento lá em cima. Fecha essa mão, a mão, o dorso da mão do pé. Aqui, gente, eu vou fazer um movimento com uma flexão lateral do tronco, tá? Olha lá. E aí eu vou fazer, na verdade, um trabalho bem forte de tríceps, tá? Pode descansar. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer esses movimentos também de pé, com bastante cuidado, né? Porque a exigência agora aqui é muito maior. Isso, faz uma altura do peito. Faz a rotação também do peito. Joelho fletido dá um pouco mais de segurança para a gente fazer o movimento, tá? Então a minha sugestão é essa, que vocês façam o movimento com os joelhos um pouquinho fletidos. Aqui eu tenho também a opção, gente, de deixar os braços estendidos e fazer o movimento dessa forma, tá? Muito bom. E aí o lateral aqui, que eu vou fletir e vou estender. Isso. A luz lá em cima não está ajudando, né, gente? Ótimo. Muito bom. Para descansar. Então, pessoal, são alguns movimentos que eu trouxe para vocês e que a gente consegue trabalhar com esses exercícios de forma mais vigorosa e mais desafiadora para os pacientes de vocês, tá? Eu vou trabalhar agora alguns movimentos com vocês
que exigem um pouco mais, na verdade, de mobilidade e de flexibilidade, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, que aí eu não vou exigir do Dani fazer esses, para não judiar tanto da pessoinha. Vou mostrar aqui para vocês. Para fazer esses movimentos que a gente vai fazer agora, eu estou usando uma mola e meia, tá? Que seria a mola vermelha e a mola azul no meu aparelho aqui da Stott, que é mais ou menos a mesma coisa nos aparelhos da Metalife também, tá? Vocês vão posicionar a coluna tentando deixá-la o mais retinho possível. De novo, pensa nesse pé, os dedinhos do pé agarrando a barra, tá? Para dar bastante firmeza para esse pé. E aí eu vou trabalhar estendendo o meu joelho e voltando. Aqui, antes de começar o trabalho, eu fiz um exercício bem intenso para a musculatura tanto dos pés, quanto também uma soltura da musculatura posterior de isquiotibial, tá? Para me dar essa maior amplitude de movimento e uma facilidade para eu trabalhar, ok? Então eu acho importante a gente trazer essa consciência para o trabalho, como eu já falei para vocês no início da live, pelos pés, tá? E aqui eu vou trabalhar mais um pouquinho ainda com vocês na lateral, com alguns exercícios que a gente trabalha um pouco mais de descarga de peso de braço e, na verdade, também, além de toda essa mobilidade, muito abdômen, muito centro, tá? Então aqui o trabalho maior é das pernas mesmo. E aí, eu gosto muito de finalizar essa aula de duas formas. Uma forma um pouco mais dinâmica, que eu vou mostrar para vocês agora, e também uma forma um pouquinho mais tranquila, mais sutil. Claro que isso vai depender do tipo, né, da maneira como eu estou trabalhando com o meu cliente, com o meu paciente. Então, uma forma mais dinâmica que eu gosto de trabalhar, só deixa eu ver se vai pegar direitinho aqui para vocês verem. Olha lá. Primeiro exercício, eu vou deixar a minha coluna um pouquinho mais reta, mais alinhada. Já no segundo movimento, eu dou mais ênfase para uma coluna em C,
uma coluna em curva. Então é isso aqui, ó. Então, finalizar, ou talvez até dependendo da proposta ou do propósito de vocês, ou iniciar a aula com esses movimentos, é uma forma bem bacana de tornar a aula um pouco mais dinâmica, né? E ainda mais desafiadora. E aí eu percebo que interessante que a gente fez praticamente uma aula toda, né? Em nenhum momento eu sentei, deitei no reformer, então eu consigo explorar esse aparelho de uma maneira bastante diferente, mais lúdica, mais desafiadora. E aí novamente eu falo para vocês, não se prendam apenas a clientes, a pacientes que são, ou são jovens, ou são fortes. Não pensem que às vezes os idosos não podem fazer um trabalho como esse, talvez até mais adaptado, né? Eu procuro tentar deixar os meus pacientes mais idosos próximos de mim, com maior segurança, então eu sempre dou suporte ficando do lado quando eu ponho alguém de pé no reformer. Mas isso é para qualquer exercício, né, gente? Então, é só esse cuidado. Agora, fora isso, se você percebe que na sua avaliação você viu que ele tem um bom controle, né? Você trabalhou bem esses pés, fez esse ancoramento dos pés da maneira correta, não tem como dar errado. E eu tenho certeza que os pacientes, que os clientes de vocês vão adorar. Testem, treinem essa aulinha aí no estúdio e aí depois me contem o que vocês acharam. É um desafio bem legal. Em relação ao número de séries e repetições, gente, isso varia bastante. Eu sempre falo, né, que eu prefiro que o meu paciente faça menos repetições e faça de forma bem feita, correta, a fazer, 12, 15 repetições com uma execução, né, que não seja tão adequada e que até põe, às vezes, coloco ele em risco, tá? Obrigada, Vá! Diferente, né? Um desafio grande aí para vocês. Outra forma de terminar a aula, gente, para a gente encerrar, que às vezes também eu gosto bastante de iniciar a aula dessa forma, é fazendo uma mobilização nessa parte aqui de fora do reformer. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês. Então, outra maneira que eu gosto bastante também, ou de iniciar ou de finalizar essa aula, para dar uma mobilizada gostosa aí na coluna, né? E mandar o nosso pacientezinho, nosso cliente embora aí feliz da vida, alongado, fortalecido, né? E de bem com a vida. Gente, obrigada por mais essa live, pela presença de vocês, pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem para o pessoal o nosso canal, essa live. Manda aí o aviãozinho para o pessoal assistir, o pessoal do movimento. Semana que vem a gente vai fazer então a terceira live com o reformer na caixa longa. Vou trazer também uma aula bem bacana aí para vocês. E obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Até lá, até a semana que vem. Tchau, tchau.